Como isso é importante, né? Então Jesus coloca para nós, ele mesmo coloca, Mateus 24, 36 a 43, que a sua vinda, tá certo? Será como nos dias de Noé. O elemento surpresa, né, que ele nos aponta e faz analogia com Noé. Tá, vamos ver Noé. Gênesis 7. Depois disso, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa, né, na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Pronto, pula para o versículo 10 agora, é isso? Versículo 7 ao 10. Pula para o versículo 7 agora. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Ok? Então todos entenderam. Deus deu a ordem. Depois que Deus deu a ordem, os animais vieram a Noé e eles entraram na arca. Depois que eles entraram na arca, passados 7 dias veio o dilúvio. Olha só que estrutura. Vai para o versículo 16. E entraram macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Olha que coisa extraordinária, né? Foi Deus que fechou a arca e a fechou por fora. Jesus, ele anuncia a sua vinda como um elemento surpresa. A gente não pode esquecer disso, porque isso é o próprio Jesus que nos alerta. Será com uma surpresa, tá certo? E quando ele anuncia esse elemento surpresa, ele faz analogia com Noé. Quando a gente vê a situação de Noé, primeiro, Noé só entrou na arca quando Deus mandou. Então veio uma ordem da parte de Deus para que Noé adentrasse então a arca, junto com ele sua família e os animais que Deus mandou, tá ok? Depois que Noé entra na arca, é Deus que fecha ela por fora. Deus que lacra a arca, para que eles ficassem lá. E depois que Noé, sua família e os animais estão na arca, e Deus fechou a arca por fora, passados 7 dias, vem o dilúvio. Olha só que estrutura de analogia que Jesus fez, extraordinária, com o contexto de Noé. Da mesma forma, para a gente ser arrebatado, como Paulo anunciou, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, tá certo? E nós seremos então arrebatados. O que é isso? É a ordem. A ordem para que a gente saia desse contexto e adentre para a arca, que é Cristo, o reino de Deus. A gente seja tirado desse mundo de tribulação e seja inserido no reino de Deus. Outra, depois que Noé entrou na arca, passaram-se 7 dias. O que vai acontecer depois que a igreja entrar no reino de Deus? Vamos passar 7 anos, sendo 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Findados 7 anos, virá juízo. O juízo no tempo de Noé foi dilúvio, e foi um juízo anunciado por Deus. O anúncio que estamos fazendo na atualidade, a partir da palavra de Deus, é que o mundo será julgado no trono branco. Então, passado o período, né, de 7 anos de falsa paz e grande tribulação, você terá acontecimentos, né, que a gente vai elencar aqui na ordem, e juízo. Então, depois disso haverá também juízo. Naquele tempo dilúvio, e nesse tempo trono branco. Então, você tem essa estrutura que exemplifica para nós como Jesus está anunciando a sua vinda. E aí eu coloquei para vocês aquele texto lá, Apocalipse 3:10, sobre a casa de Cristo, a igreja de Filadélfia, né? Que a gente será guardado da hora. Ele não é o único texto que fundamenta, tá certo, a perspectiva pré-tribulacionista. Você tem outros textos, mas esse é o principal usado. Então, porque ele nos apresenta de uma forma muito didática. Então a gente gosta muito de usar esse texto, mas não é o único texto. Tem outros textos que também favorecem a defesa do pré-tribulacionismo. Então o pós-tribulacionismo esvazia o elemento surpresa. Outra coisa, já que ele está levantando a questão de pós-tribulacionismo, inclusive eu coloquei até uma exegese para vocês. Tem um texto em grego e em vermelho aparece ektes. Esse ektes, você vai ver a ordem dos pronomes no grego, que é a outra tela que aparece uma bola amarela. Aí tem um monte de palavras esquisitas. Dentro da bola tem um EN, que é em. Esse em é dentro, tá certo? Antes dele tem um E e S, eis. Esse eis é caminhando para dentro. E o outro tem uma seta que sai da bola para fora e tem um ek. Esse ek é o que aparece em Apocalipse. Ek é saindo dali para fora. Então é a situação que Cristo aplica à igreja de Filadélfia, que a gente entende ser representativa em relação aos cristãos do arrebatamento. Ektes, ou seja, te livrarei da hora
te tirarei da tribulação, e não te inserirei na tribulação, nem te livrarei na tribulação, mas te tirarei dela. Esse é o movimento, né? Coloquei até um léxico aí, do grego. Meu Deus. Eu tenho que correr, meus irmãos, tenho que correr, que o tempo é o meu maior inimigo. Mas vamos lá, vamos seguir. Então a gente depois pode conversar melhor sobre isso, tomar um café, comer uma pizza, tá? Então depois a gente pensa melhor sobre isso. Aí vem da onde o senhor parou para depois dar... Outra tela que eu apresento para vocês aqui. A tela, não sei se tem para vocês ou se é nova. Os pós-tribulacionistas e a confusão com a chamada última trombeta. Esse eles entendem ser a criptonita do pré-tribulacionismo. Inclusive uma pessoa que eu amo muito, admiro muito, usa esse texto, que é o pastor César Cavalcante, que defende o pós-tribulacionismo. Eu não desabono ele em nada. Ele é um grande homem de Deus, tá certo? Você pode aproveitar quase tudo, só não o pós-tribulacionismo. Tá certo? Mas o que acontece? Ele enxerga a fala de Paulo em 1 de Coríntios 15:52, num momento, num átomos, num abrir e fechar de olhos. O autor ainda faz questão de interpretar. Ante a última trombeta. E aí ele olha para esse última trombeta e ele faz um link com Apocalipse 11:15 ao 19. 11:15 ao 19. E tocou o sétimo anjo a trombeta. Então ele tenta fazer esse link, né, e colocar como sendo a criptonita do pré-tribulacionismo. Mas quando você pega essa estrutura de pensamento, você vê que elas não necessariamente se unem. Elas não necessariamente se completam. Se você pegar 1 de Coríntios 15:52, que fala acerca da última trombeta, né? Aí você pega Tessalonicenses, 1 de Tessalonicenses 4:13 ao 18, a trombeta de Deus. Aí você vê ali o evento arrebatamento. Jesus e Paulo que desenvolvem esse entendimento do arrebatamento da igreja, tá ok? Você pega ali 1 Tessalonicenses 4:13 ao 18, sobre o arrebatamento. Aí você olhando para esses dois textos, você compara com Apocalipse 11:15 ao 19. Ali nós temos uma sequência de trombetas. E a sequência de trombetas será seguida por uma sequência de taças. Então nós temos uma trombeta que ela é apenas a continuidade de outros eventos. E quando o anjo toca a sua trombeta, acontece, inclusive que eu li ali embaixo, o pessoal pediu para trazer uma palavra, eu aproveitei ela. Você pode olhar na sua Bíblia, Apocalipse 11:15 ao 19, você vai ter... Quando o anjo toca a sua trombeta, há grandes anúncios. Então, anúncio de que o reino de Deus será estabelecido na terra, de que chegará o julgamento dos santos, de que chegará a recompensa de Deus, e aquele que maltratou a terra, aquele que perseguiu os santos terá sua recompensa. Então, as vozes que são colocadas ali, e João registra para nós, fazem grandes anúncios. Aí eu peço para você voltar comigo em Apocalipse 10, capítulo anterior, versículo, 10, 5 ao 7, olha o que diz, 10, 5 ao 7, esse é um outro anjo. Apocalipse é cheio de anjos, né? É um livro assim, daria para fazer um filme extraordinário, com dragões subindo, anjos aparecendo, luzes, vozes, e assim, coisa extraordinária. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e a terra e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. É interessante observar o seguinte: o sétimo anjo está sendo anunciado por esse outro anjo. E esse outro anjo que está falando sobre o sétimo anjo que tocará a sétima trombeta, ele, ao tocar a sua trombeta, terá como cumprimento do toque dessa trombeta o mistério de Deus, tá certo? E aquilo que foi anunciado por meio dos profetas. Quando você olha para todo esse quadro, o que você vê? Você vê sempre anunciação. Você não vê elemento de surpresa. Você vê sempre coisas anunciadas, reveladas, mostradas. Então, aquilo que o anjo está anunciando é aquilo que chamamos de a vinda gloriosa de Cristo. É isso, é toda a característica. Não tem nada a ver com o que Paulo coloca num abrir e fechar de olhos, elemento de surpresa. Não tem nada a ver com o que Paulo coloca em Tessalonicenses, a trombeta de Deus. Não adianta você pegar só
a última trombeta, que está lá como escatos, a trombeta final, a trombeta última, e você linkar com uma sétima trombeta, que é uma sequência de outros juízos que virão. A sétima trombeta não encerra o juízo. Você tem Apocalipse 12:1, que é uma representação da perseguição do diabo à igreja. Você tem Apocalipse 13:1, que é a subida, a representação alegórica da subida do governo de Cristo. Você tem Apocalipse 14:1, tá certo? Que também anuncia alguns juízos. E Apocalipse 15:1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumado a ira de Deus. Pronto. Essa sétima trombeta não é necessariamente a trombeta do arrebatamento, e sim a trombeta que anuncia que o reino de Deus está para ser implantado na terra. Aqueles que estão passando pela grande tribulação, ao ouvir o toque da sétima trombeta, terão essas anunciações. Olha, mesmo que você tenha o diabo reinando sobre a terra, o falso profeta, né, levando a adoração ao diabo, a perseguição contra Israel, que estará na terra, mas tenha certeza de uma coisa: o juízo de Deus será instaurado e o reino de Deus será implantado na terra. Esse é o compromisso do sétimo anjo com a sétima trombeta. Não tem nada a ver com o elemento de surpresa que Paulo aborda em 1 de Coríntios. Então nós temos as características muito diferenciadas, tá? Vamos seguir. Vamos ver aqui o que eu vou abordar. Sobre a fome eu falei, tem dados aí. Sobre falsos profetas também, tem dados. Jim Jones foi um dos piores dele, tá aí na lista, tá? Até do Henrique Cristo aí ele falou. O José Luiz Miranda, Jesus Miranda, que se dizia também ser Jesus Cristo e morreu faz pouco tempo aí. Sobre guerras eu coloquei uma lista. Sobre pandemias, coronavírus, que é a última aí, que ainda está desenvolvendo, tuberculose, varíola, gripe espanhola. Então todas essas pandemias coloquei também, que são princípios de dores, é a nossa situação. Agora eu quero passar, lição 3, arrebatamento, já falei, tribunal de Cristo, tá? E bodas do Cordeiro. Tem para você aí o texto da declaração de fé da Assembleia de Deus, onde a gente vai ver como que a igreja estrutura teologicamente essa sua posição. Isso que é muito bom de ver assim da declaração. A declaração mostra que a igreja é muito honesta quanto ao seu posicionamento. Então a igreja deixa muito claro como ela entende esses temas. É para isso que serve a declaração. Então tem aí e você faz a leitura, que eu quero avançar um pouco mais. Antes disso, só uma coisa que eu quero destacar. Apocalipse 19, 7 ao 14, que até o Éder colocou no texto dele. Foi muito bom você observar essa questão. Apocalipse 19, 7 ao 14 diz, olha: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados, presta atenção, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo, de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Inclusive os adventistas, de forma blasfema, eles dizem que esse espírito de profecia é Ellen G. White. Tá ok? Sendo que o próprio anjo diz para João que Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tá ok? E aí, sequência: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, representações alegóricas, e sobre a sua cabeça havia diademas, coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E aí tem o sacrifício dele, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. João disse, ele é o Logos divino pré-encarnado, né? Como o João coloca no seu evangelho. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. O que nos diz esse texto? Primeiro, que vai haver bodas antes da parousia, antes da vinda. Que bem-aventurados os que forem convidados para as bodas. Quando diz os que forem, é porque nem todos serão. Fica muito claro, né? Então, ou seja, bem-aventurados os que forem, porque os que não forem
vão passar muitas tribulações, vão passar muito perrengue, muito sofrimento. Você vai ver a situação dos que não entrarem nas bodas e passarem pela grande tribulação no quinto selo. E abriu-se o quinto selo, e vi almas que estavam debaixo do trono, e deram-lhes vestes brancas e uma palma nas mãos, e clamavam: até quando, ó Senhor, não fazes justiça contra aqueles que derramaram nosso sangue sobre a terra? Aqueles que forem sendo mortos ao longo da grande tribulação, por não se dobrarem à política do anticristo, da implantação do seu sinal. Olha que coisa extraordinária. Nós temos visto hoje o sistema se preparando para a implantação do sinal. Nós temos hoje, e é interessante porque, para você colocar algo que vai ser aceito por todos, tá certo? Algo que não pode ser questionado, que vai ser uma política seguida por todos, que vai calar a boca de todo mundo, você tem que implantar isso através de uma coisa que seja justa, que seja correta, tá certo? Você tem, por exemplo, você fazer uma ideia ser aceita. Então, você quer que essa ideia seja promovida e seja aceita. Primeiro, você tem que criar um problema. Então, são 3 passos. Você cria um problema. Quando você cria um problema, as pessoas vão começar a se incomodar, começar a falar sobre ele. Aí você faz a divulgação em massa desse problema, para que as pessoas estejam todas inteiradas. Quando o problema foi criado e as pessoas estão sabendo dele, você apresenta a solução. E aí quando você entra com a solução é essa que você já tinha desde o começo, porque você criou o problema. Então você cria o problema, você divulga o problema e no final você apresenta a solução do problema, que é a única solução. E as pessoas dizem: nossa, que maravilha, olha só que solução magnífica, coisa extraordinária, sendo que foi você que criou toda a engrenagem. Você disparou o problema, você divulgou o problema. Quando as pessoas estão, pelo amor de Deus, nos dê uma solução, você entra com a solução do problema. E aí pronto. Então essa situação, você vê, pandemia, né? Coronavírus, seguraram a informação quanto puderam. Quando alguns médicos tentaram falar, o governo perseguiu, né? Matou até, talvez tenha até verdadeiramente matado, né? Aqueles que começaram a tentar divulgar. Se espalhou pelo mundo. Quando o mundo já estava em caos por causa da pandemia, eles já estavam se recuperando da pandemia, porque eles já tinham tudo pronto, né, para o seu próprio tratamento, né? Isolaram cidades, tinham respiradores, tinham tudo, né? E aí começaram a vender para o mundo e tal. E agora, quando você tem problema, difusão do problema, você apresenta agora a grande solução. Qual é? Você tem que aceitar, bonitinho, cordeirinho, que uma vacina seja dada em você. E quem não aceitar, vai começar a ter problemas. Então você tem um passaporte da vacina. Se você não apresentar o passaporte, você não viaja. Você, se for aprovado no concurso, você não é admitido. Vai começar. O que acontece? O que eu estou dizendo para você? Não se vacine. Não, vacine-se. Não tem como a gente interromper essa engrenagem. O que você tem que saber é, as coisas estão se preparando para o grande momento. Ele está começando a fazer os seus testes. E aí quando chegar no momento em que a igreja for arrebatada, o governo único do anticristo foi implantado, tá certo? O anticristo chegar ao poder, na eficácia de Satanás, o Maitreya começar a divulgação dessa religião única em torno do anticristo, você saberá que eles terão todas as ferramentas na mão, que eles já haviam trabalhado elas todas ao longo do tempo. Já sabem que funciona. Já sabem, eles sabem como fazer, né? E as pessoas já estão acostumadas a isso. Então as pessoas já estão domesticadas. Vai ser um negócio ruim. E nesse texto vai ser a grande solução. E aí quando algumas pessoas loucamente disserem não queremos, eles vão dizer: por que vocês não querem? E aí onde a pessoa vai dizer: não, porque a Bíblia, porque a Jesus, porque o sinal da besta tal. Aí o que vão fazer com essas pessoas? Aí é só você ver toda a política instalada por Stalin, por Hitler, de perseguição em massa, de eliminação em massa. Tudo isso que já foi testado e também já mostrou sua eficácia, tá certo? Então você tem muitos sinais que apontam para esse desenrolar da história, tá ok? Então com esse texto você observa, o que eu estou querendo demonstrar com esse texto aqui? Que a igreja, ela seguindo a Cristo, aguardando pela sua volta para hoje, para agora, ela vai adentrar as bodas do Cordeiro. E quando ele estiver nas bodas do Cordeiro, quando chegar o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo em glória, para instaurar o seu reino, é esta igreja que participou das bodas que desce junto com ele.
Tá? Então, isso só pode ser enxergado numa perspectiva pré-tribulacionista, daqueles que foram arrebatados antes da tribulação. O pós-tribulacionismo esvazia essa perspectiva. Inclusive, o pessoal usa, quando fala isso para o pastor César Camargo, ele fica bravo. É o bate-volta, é a teoria do bate-volta. Ele fala, não tem negócio de bate-volta. Claro, também é para irritar, né? Então, vamos seguir para eu tentar ver mais algumas características. Ainda sobre arrebatamento, primeira e segunda etapa, que é um evento só. É um evento só com 2 etapas. Na primeira etapa, ele virá até as nuvens. 1 Tessalonicenses 4,17. Virá com rapidez. Marcos 24, 27. Somente os crentes verão. Atos 1 e 11. Virá para a igreja. João 14, 1 ao 3. Virá antes do anticristo. 1 Tessalonicenses 2, 6 ao 8. Virá para a noiva. Mateus 25, 1 ao 10. Virá antes da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1 ao 10. Na segunda etapa, que é a vinda gloriosa, pisará no Monte das Oliveiras. Pronto, é característica que não é enxergada no arrebatamento, mas está presente nos textos escatológicos. Zacarias 14:4 nos dá essa descrição, de que ele virá e pisará no Monte das Oliveiras. Tá certo? Então, é características da segunda etapa, chamada vinda gloriosa. Virá de